Seja bem-vindo ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E hoje nós vamos falar sobre os despachos, dentro da compreensão popular brasileira, do senso comum, que são aquelas oferendas que são colocadas em alguns lugares da cidade e que muitas vezes, quando você se depara, você tem um susto, você tem sentimentos de que aquilo ali é algo do demônio, ou coisa parecida. Então nós vamos falar sobre esse rito que compõe as religiões de matrizes africana. Quais são as religiões que as praticam, Quais são os tipos de ebós ou de oferendas que são feitas de acordo com essa compreensão religiosa e os locais onde essas oferendas são colocadas. Então vamos explorar mais essa temática dentro do campo religioso e dessa feita as religiões de matrizes africanas. Mas vamos começar trazendo a compreensão do que são os ebós, que você conhece como despacho, Então, os ebós, eles são oferendas ou sacrifícios, inclusive se você voltar um pouquinho, se você é cristão e voltar um pouquinho na sua história, dentro do Antigo Testamento, nós temos ali oferendas que são feitas a Deus, e até mesmo sacrifício de animais. Então aqui não é diferente, Aqui dentro da compreensão do que são os ebós, nós temos as oferendas, ou como você pode conhecer na compreensão judaico-cristã, sacrifícios, que dentro do senso comum é conhecido como despacho, Nesse caso aqui, são feitos aos orixás ou outros espíritos que compõem a religiosidade de matriz africana, ou afro-brasileira, E aí eu acho aqui um ponto, que nós devemos começar. O primeiro ponto é quais são as religiões que praticam os ebós. Quais são essas religiões dentro da cultura afro-brasileira? A primeira é o candomblé. E se você quer aprender sobre o que é o candomblé, tem um vídeo aí, na verdade tem uma playlist sobre o candomblé e também eu falo sobre os orixás, já falei sobre vários orixás. O candomblé é uma religião afro-brasileira e essa religião, o candomblé, ele pratica os ebós como uma forma de comunicação com os orixás, onde se pede proteção, onde se agradece pelas bênçãos recebidas ou pela atuação daquele orixá na vida do seu fiel, Como também se busca, através dos ebós, do candomblé, resolver questões, ou celebrar, ou até mesmo buscar orientações, Mas nós temos também outra religião dentro desse campo afro-brasileiro, que é a Umbanda, A Umbanda, se você não sabia, também tem um vídeo sobre a Umbanda aí, tem uma playlist sobre a Umbanda. Então, se você quer aprender sobre a Umbanda, você vai aí na playlist de Umbanda e tem alguns vídeos também sobre a Umbanda, inclusive a diferença de Umbanda e Candomblé. A Umbanda é uma religião brasileira, se você não sabia, é uma religião brasileira, por mais que seja de matriz africana, e uma religião sincrética, porque ela é composta por algumas outras religiões, E no caso da Umbanda, ela pratica os ebós como uma forma de comunicação com os espíritos, ou até mesmo essa relação com os orixás, Quando ela é uma Umbanda mais voltada para o candomblé, porque existe vertentes de Umbanda, Assim também como tem compreensões, assim, o candomblé segue uma linha, como toda religião tem uma linha, Mas no entanto elas variam, o próprio cristianismo, Se você pegar como exemplo o cristianismo reformado, o cristianismo pentecostal, o cristianismo neopentecostal, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo católico. Então, todas as religiões têm essas vertentes dentro da própria religião, e com a Umbanda também não é diferente, E também a Umbanda busca, através dos ebós, pedir proteção e bênçãos, Mas nós temos aqui outra religião também que pratica as oferendas, os ebós, que é o voodoo, E o voodoo é uma religião afro-caribenha, E no caso do voodoo, ela pratica, como todas as outras citadas antes, o candomblé é uma Umbanda, como essa forma de comunicação e interação e oferenda
no caso aqui nesse caso do voodoo, ao Loa, né, que são os espíritos, né, que tem toda essa interação e essa busca de resposta ou mesmo de favorecimento. Também temos outra religião, a quarta religião que pratica, né, vamos ficar só entre essas quatro, que é a santeria. E a santeria é uma religião afro-cubana, né, e pratica os ebós como uma forma de comunicação com os orixás e as entidades também. Depois eu vou fazer um vídeo somente sobre a santeria, né? A santeria, quando você vê o objetivo, eles buscam ali equilibrar as energias, resolver problemas, né? Fortalecer os laços com as divindades, né? Então essas as religiões, pelo menos peguei essas quatro aqui para a gente trazer como exemplo, que praticam as oferendas, os ebós, né? Ou como você conhece no senso comum, os despachos. E aí vem um outro ponto, um segundo ponto dentro da nossa temática sobre o ebós é quais são os tipos de ebós. Existe um único tipo, uma única forma de fazer esses sacrifícios ou existe vários tipos de sacrifícios? São vários, não só de uma única forma, mas são oferecidos a essas divindades, aos orixás, aos espíritos, né, a essas entidades, tipos variados. E aí nós temos alguns tipos. O primeiro que nós podemos classificar aqui são o ebó de comida, que são oferendas de comidas, e aí pode se oferecer frutas, pode se oferecer legumes, pode se oferecer carne, né, que são os ebó de comida. Mas também nós temos o ebó de bebida, que são oferendas de bebida, como água, como vinho, né, a própria cachaça, né. Muitas vezes você vê dentro da cultura popular, no cotidiano brasileiro, alguém está num bar e aí ele pega ali a cachaça e antes de tomar a primeira dose ele derrama um pouquinho e diz: isso aqui é pro santo. Tem essa compreensão, né? Vem daqui, vem do ebó, né? Dessas oferendas. Então caiu no cotidiano, porque a religiosidade ela dialoga na sociedade, né? E aí algumas pessoas, por exemplo, né, varão, dentro do cristianismo, varão, varoa, né? Bênção, e aí bênção, tudo isso tem uma compreensão religiosa e desse diálogo social, né, dentro da sociedade com relação à religiosidade. Também existe o ebó de objetos, né, que são oferendas de objetos, como velas, né, você encontra ali no ebó, no meio da rua ali, nos ebós, você encontra ali naquele ebó, você encontra velas acesas, incenso, né, e até mesmo joias, né. Dinheiro, tem um canal, tem um Instagram que eu vi lá, o cara, um motoqueiro indo lá pegar dinheiro que estava lá colocado naquela oferenda ali, né? Então tem de objetos. E ebó de animais, né? Que são oferendas de animais, né? Os animais, eles são ali sacrificados em prol daquele orixá ou daquela entidade, né? Nesse caso aqui, pode ser galinha ou mesmo pode ser cabra, né? Que são oferecidos. E aí, o terceiro ponto, o terceiro tópico do nosso estudo aqui é entender qual é o propósito, então, né? Qual seria o propósito do ebó ou dessas oferendas, né? Qual seria o propósito dentro da religiosidade afro-brasileira, ou como a gente citou aqui, algumas religiões que têm similaridade ou que caminham no mesmo percurso e que têm essas oferendas dentro da sua ritualística, da sua religiosidade, né? O primeiro ponto aqui que merece ser destacado é agradecer, né? Então, as oferendas são feitas, né, para agradecer, né, pelas bênçãos recebidas, pela proteção, pela vida como um todo ali, né, do adepto, né, da fé, né, da religião. Ele faz ali essa oferenda como gratidão por tudo que acontece em sua vida e pelas proteções que são oferecidas a ele, favorecidas a ele. Um outro ponto também
dessas oferendas serem feitas é com relação a pedir proteção, né? E pedir proteção contra quem? Contra as influências negativas, né? Ou mesmo trazer equilíbrio à própria existência. Um terceiro ponto é pedir bênçãos, né? Então, são buscados ali, através dessas oferendas, saúde, né? Bênçãos voltadas para a saúde, para a felicidade, para o sucesso financeiro, para o sucesso amoroso, né? Para a vida amorosa. Tem toda essa abrangência. E ainda um quarto ponto dentro do objetivo é a comunicação com os espíritos, as entidades, ou mesmo com os orixás, né? Buscando se comunicar e ali nessa comunicação pedir inclusive orientações, sabedoria. Ainda um outro ponto, o quarto ponto do nosso estudo aqui, o nosso quarto e último ponto, é entender quais são os locais dos quais devem ser colocadas essas oferendas, né? Onde é que eles colocam, quais são os locais ideais, ou os locais dos quais os orixás ou os espíritos, essas entidades querem ou recebem, e o porquê, né? Então, para que sejam eficazes as oferendas, é necessário que sejam colocadas em locais específicos, né? Para que eles possam receber ou serem aceitas, né? Pelos orixás e as entidades espirituais. E aqui nós temos alguns tipos de locais. Por exemplo, são vários tipos, vamos um por um. O primeiro deles são os locais naturais. E o que seria locais naturais, né? Por exemplo, rios, né? E aí qual é o objetivo, né? Para que essas oferendas, né, sejam levadas pelas águas, né? E cheguem até aqueles dos quais são oferecidos, né, os orixás e as entidades espirituais. Então são levados, rios, praias, né, para que sejam levadas no mesmo sentido do rio, levado pelas ondas, né, e chegam aos orixás e as entidades espirituais. E outros locais ainda, dentro de locais naturais, as montanhas e também floresta, né, com o mesmo objetivo, né, e também fazendo a observação de que eles, além de serem recebidos, né, porque os orixás, as entidades, os espíritos habitam esses locais ou tem alguma relação direta, né, características de cada orixá com essa região, né? Então eles fazem essas oferendas nesses locais. Outros locais, além dos locais naturais, são os locais sagrados, e aí entre os templos, né, terreiros, centros, né, e também ainda dentro dos locais sagrados, os altos, né, as cavernas, né, e sempre com a intenção, né, de que as suas divindades elas habitam esses locais, né, ou são venerados nesses locais. Outros locais ainda, para a gente seguir já encaminhar para o final do vídeo, são os cruzeiros, né, os pontos de encruzilhadas, né, é bem comum mesmo isso aqui de serem encontrados, né, que são os pontos de encruzilhadas, né, e nos cemitérios, né, para que sejam recebidos ali pelos espíritos dos ancestrais, né, ou outros espíritos, né, que habitam aqueles locais. Uma observação com relação, para a gente finalizar o vídeo, com relação às oferendas, são que os locais eles devem ser escolhidos ali, né, com cuidado, né, e com respeito, né, dentro do campo religioso afro-brasileiro, né, das religiões de matrizes africanas, né, e as oferendas devem ser feitas ali com a intenção, né, não são feitas de forma vazia, mas tem objetivos, né, e principalmente serem feitos com respeito, né, existem critérios de como deve ser preparado. Depois eu vou fazer vídeo sobre isso, mas não é de qualquer forma, né, não é só chegar e botar ali, não, tem todo um ritual, tem toda uma preparação para que os orixás, os espíritos, as entidades, eles recebam, né? Porque também podem rejeitar, né? Quando são feitos
de uma forma que não agrada ali os orixás ou mesmo as entidades. E aí tem muito a intenção, o interior, né, a espiritualidade da pessoa, como a pessoa está se colocando para estar fazendo aquilo ali, né? Então tem tudo isso dentro desse campo, né? Se você não sabia, agora vem a sua vez. Se você sabia o que é o ebó, ou os ebós, todos esses ebós que eu citei aqui, se você sabia, se você não sabia, deixa aqui o seu comentário. Se você sabia, quer acrescentar alguma coisa, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que o canal ele cresça, né? E também compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? De religiões que não são as religiões de matriz africana, para que conheçam, para que quebrem um pouco esse preconceito, para que promova o diálogo interreligioso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A intenção é sempre produzir conteúdo aqui no canal voltado para a promoção da cultura religiosa, o combate à intolerância religiosa e propagar o diálogo interreligioso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.